Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista aqui pelo Canal 20, a nossa televisão de Araranguá. Hoje vamos discutir, novamente, nós temos discutido muitos problemas da cidade, sim, enfim, as questões relacionadas à nossa cidade de Araranguá, já discutimos educação, drogas, saúde. E hoje vamos voltar a discutir uma questão que foi novamente ventilada na Câmara de Vereadores, que é a questão do trânsito em Araranguá. Trânsito que cada dia fica mais caótico, né? E é uma situação muito complicada porque falta educação, falta sinalização. Como diria um amigo meu, é uma fartura, farta tudo, né? Tá difícil. Mas o Paulo Roberto, que é o novo diretor do trânsito aqui conosco, ele já veio ao programa logo que assumiu, trouxe boas ideias, nos demonstrou ter uma excelente visão do trânsito e hoje está aqui conosco também o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Osair da Silva Banha. Até porque, como disse, esse assunto voltou à baila na Câmara esta semana com o vereador Cabo Louro levantou a questão do estacionamento Zona Azul. Aliás, tem coisas que a experiência te diz, né? Eu me lembro claramente que há uns 4 anos atrás, acho que mais, né? Quando falaram desse estacionamento rotativo e foi para a Câmara e pressionaram a Câmara e tal, aquela coisa, tem que aprovar, e foi aprovado. A então presidente da CDL me deu uma entrevista, Jadna Farias, dizendo o seguinte: não, queremos implantar já para o Natal, verão deste ano. Eu digo, olha, sinceramente eu não acredito, isso ainda vai demorar. Parece que eu estava profetizando. Porque já aconteceu de tudo com essa Zona Azul. Já teve guarda-mirim, enfim, o Ministério Público já se envolveu e no final não resolveram absolutamente nada. Não caminhou. Na última administração, o que aconteceu foi que estava tudo pronto. Aí a Câmara pressionou para que o município administrasse, gerenciasse o estacionamento rotativo. Mas por que não foi implantado? Vamos falar o português correto aqui, não tem que esconder das pessoas. Porque era um ano eleitoral. Um ano eleitoral, você não vai colocar um estacionamento que tem que pagar para estacionar no centro da cidade. Você não vai fazer isso. Nenhum partido político que estivesse na administração não faria isso. Né? E depois, claro, não caminhou mais, ficou da forma como estava, precisa fazer um estudo, precisa fazer um levantamento. Não adianta colocar um estacionamento Zona Azul só por colocar, pintar de azul é bom porque é do Grêmio, né? Mas os colorados também não iam gostar, né? Os flamenguistas também não iam gostar. Não adianta só sair pintando por aí. Tem que ser algo que funcione. Algo que realmente não é que vai resolver o problema de estacionamento na cidade, mas que vai ajudar em muito. Eu tenho experiências de outras cidades que eu vi em que hoje sobra lugar para estacionar e não tinha. Como em Araranguá, você não encontra mais lugar para estacionar. A pessoa ficar dando volta na quadra, ao invés de ir no estacionamento pago. Eu vou no pago, eu gasto menos pagando, que está caro também, né? 2,50, e o cara não estaciona 1 hora nem 2 e não devolve o dinheiro, mas você gasta muito menos estacionando no estacionamento pago do que gasta de combustível, fazendo volta na quadra, tentando arrumar um lugar para estacionar. Então este é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui no nosso programa. Paulo Roberto, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, telespectadores do Canal 20. Pegando o teu gancho, eu quero esclarecer o seguinte: o Departamento de Trânsito de Araranguá, ele ficou sem autoridade durante 1 ano, né, no ano de 2012, então nada do que foi tratado teve sequência. O antigo diretor de trânsito, Geraldo, ele saiu em março de 2012 e de lá para cá não foi preenchido como autoridade de trânsito. Nós assumimos, depois do declínio do convite do Cabo da Cruz, em fevereiro. E a partir dali nós fomos tomar ciência do que nos esperava. E deparamos com uma situação bastante caótica, fizemos um levantamento de diversos materiais, do que precisava. Especificamente com relação ao estacionamento da Zona Azul, eu quero deixar claro o seguinte, que há um entendimento do governo do município de Araranguá em realmente implantá-lo. Nós já estamos com a minuta pronta, com o edital de licitação pronto. Agora faltam alguns detalhes, Saulo,
que nós não vamos atropelar o tempo queimando etapas. Amanhã nós vem os representantes de algumas de parquímetro para fazer uma demonstração. Na semana que vem o pessoal sobre cartão eletrônico. Então vamos fazer agora dentro da nossa realidade. Aliás, Paulo, eu quero dizer o seguinte: na minha cidade, Rio Grande, quer dizer, a minha cidade é Araranguá, né? Na cidade que eu nasci, vou dizer assim. Hoje eu vou lá, eu sou... Não é a minha cidade, eu sinto em casa quando eu volto para cá, para Araranguá, aqui que é minha casa, aqui que é minha cidade. Mas Rio Grande tinha esse problema de estacionamento, não tinha como estacionar. Colocaram o estacionamento Zona Azul com o parquímetro. E eu quero dizer para você o seguinte: eu não acredito que estacionamento sem o parquímetro funcione. Por que não funciona? Porque fizeram uma experiência aqui no calçadão, o cidadão estacionava, cadê o monitor? Não aparecia. Daí você saía do carro. Aconteceu comigo. Eu saí, fiz o que tinha que fazer, voltei ao automóvel. Quando eu estou saindo, o cara me ataca no meio da rua como se eu estivesse fugindo. Ué, mas você não estava aqui? Aí não funciona. Agora, por que o parquímetro funciona? Você chega ali, você vai estacionar meia hora, 50 centavos, vai lá, bota uma moedinha, pega, põe no vidro, aí vem o fiscalizador com uma moto, ele vem no vidro do carro e fica olhando. Pronto. Aí sim, é mais justo. Eu vou estacionar 1 hora, é R$1. Põe R$1 e pega ali o ticket e coloca no vidro do carro. Pronto. Esse funciona e funciona bem. Agora, quando o Paulo fala que nós não vamos atropelar, o cidadão que está nos assistindo pode dizer o seguinte: mas como não atropelar? Faz 4 anos que estou discutindo isso. Não, 4 anos anteriores. Foi nesse sentido, inclusive, que o Osair da Silva Banha fez a defesa na Câmara. Quer dizer, não adianta querer atropelar o processo agora, depois de 4 anos rolando. É nesse sentido que vocês assumiram agora, né, Banha? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Saulo. Boa tarde aí, os telespectadores. Na realidade, Saulo, esse requerimento, que foi um requerimento aprovado pela unanimidade dos vereadores da Câmara, discutia a possibilidade da agilização da implantação do estacionamento rotativo. Uma lei já aprovada em maio do ano passado, como você mesmo fez referência, em pleno período eleitoral, e que acabou a antiga administração não implantando. Como o próprio Paulo, diretor do Departamento de Trânsito, disse, nós ficamos sem autoridade de trânsito praticamente 1 ano. Então, ou seja, a lei foi aprovada num período em que nenhuma autoridade de trânsito o município tinha. E então não tinha quem encaminhasse. Na realidade, naquele período, como não tinha autoridade de trânsito, a autoridade de trânsito do município era o prefeito municipal. Claro. Então cabia a ele fazer qualquer encaminhamento em relação ao trânsito, seja na fiscalização, seja em lombadas eletrônicas, seja em sinalização ou na própria implantação do estacionamento rotativo. E não o fez exatamente por conta, provavelmente, do período eleitoral. E o novo diretor de trânsito assumiu em fevereiro, como ele mesmo acabou de colocar, e ontem foi isso que se discutiu na Câmara de Vereadores. E uma das coisas que eu me referi lá, até porque a gente conhece a lei que foi aprovada, a lei tem alguns pré-requisitos para que seja implantado o estacionamento rotativo. Um deles, por exemplo, é um estudo técnico realmente para verificar onde ele vai ser implantado, porque a lei não diz. A lei autoriza o Poder Executivo a implantar o estacionamento rotativo, mas ele não diz em quais ruas da cidade, geograficamente o que é que ele vai atingir. Ela não fala muito pouco em tarifa, fala na concessão pública que realmente é aquilo que tem que ser feito. Então, quer dizer, há 2 meses à frente da pasta, seria praticamente, e há 4 meses na administração, 3 meses e pouquinho, seria praticamente impossível que o município já tivesse pronto esse estudo técnico para implantar. Então, a minha defesa foi nesse sentido, não porque o município não quer implantar o estacionamento rotativo. Nós todos sabemos da carência que é isso hoje na nossa cidade, e você fez algumas colocações no início, Saulo, extremamente importantes. Felizmente as pessoas dizem que a cidade foi bem projetada, que o engenheiro Mesquita projetou bem, mas infelizmente, ao longo de muitos anos, a cidade de Araranguá não é projetada para algumas situações, e para a questão do trânsito não é projetada. Araranguá ainda resiste, por exemplo, a ruas com um único sentido. Resistem a isso. Araranguá hoje, a maioria das pessoas que colocam um comércio não pensam em deixar nenhuma vaga de estacionamento para o seu próprio comércio. Não. Todo estacionamento é o estacionamento da rua.
Os colégios da nossa cidade não existe um recuo, nem os públicos nem os privados, para que os pais, por exemplo, na hora de pico, possam deixar e buscar os seus filhos. Hoje o Departamento de Trânsito tem que colocar faixa amarela na frente de praticamente todos os colégios, estabelecendo o horário de tal a tal hora, que ali não pode estacionar, porque é horário de pegar, de colocar e levar o aluno no colégio. Então, existe a falta de educação. Quem tem comércio no centro, uma boa parte vem com o seu próprio veículo, o seu funcionário vem com o próprio veículo e estaciona tirando uma vaga. Né? Então, assim, são vários fatores, né, que interferem na imediata implantação do estacionamento rotativo. Agora, o mais importante de tudo nesse debate todo é que o município tenha clareza e tenha certeza que isso tem que ser implantado. E a partir do momento que tenha realmente o estudo técnico elaborado, verificação se é melhor o fator humano está anotando, ou o parquímetro, como você falou, ou qualquer outro tipo de mecanismo que seja melhor utilizado, é aí sim que vai se encaminhar para. Até porque, dependendo do mecanismo que tu for utilizar, algumas empresas podem se habilitar e outras não. Isso. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente fez essa defesa na Câmara. Entendemos que a Câmara cumpriu o papel dela quando debateu esse assunto, sim, quando os vereadores debateram esse assunto, quando foi aprovado esse requerimento e quando alguns vereadores, inclusive, vieram até a autoridade de trânsito para discutir isso. Ou seja, a imagem que os vereadores que vieram no Departamento de Trânsito discutir esse assunto já é diferente da de antes da sessão. Durante a sessão, achava-se que nada ia ser feito. Depois que vieram visitar o diretor de trânsito, conversei tanto com o Ronaldinho como com o vereador Cabo Louro, que foram os dois vereadores que estiveram ali. Não, realmente nós chegamos lá e foi nos dada a informação que as medidas já estão sendo tomadas e a partir do momento que realmente seja definido como é que vai ser a implantação, como é que vai ser o sistema de estacionamento rotativo, o município irá encaminhar, inclusive já com algumas propostas de estação pronta, de contrato pronto e tudo mais. Então é nesse sentido que a gente faz a colocação, porque a gente sabe da necessidade disso, a gente sabe quantas pessoas cobram isso, né? E a gente precisa, no mínimo, ter a responsabilidade de repassar as informações para a população que estejam de acordo com aquilo que o município está pensando. E para nossa felicidade, o que o município está pensando de resolver exatamente isso com uma brevidade possível, mas respeitando o trâmite natural das coisas. Agora, isso em relação aos colégios, falta educação para as pessoas, porque todo mundo quer pegar o filho na porta do colégio. Quando eu vou ao estabelecimento comercial, eu quero descer na porta, eu não quero caminhar uma quadra. Ora, quando as minhas filhas, as duas filhas estudaram aqui no Colégio Futurão. Toda vez que eu vinha pegá-las depois da aula, ou trazer para o colégio, eu pedia para que elas me esperassem na Caetano Números, não na frente do colégio. Então o pai e a mãe tem que saber. Se ele vai pegar o filho no Colégio Murialdo, ele pode pegar ali na Amaro Pereira, ele pode pegar uma quadra antes, ele não precisa se acumular na frente do colégio. O que acontece? Daí fica fila dupla, fila tripla, interrompe o trânsito. Só que não adianta, as pessoas querem comodidade, é uma coisa, né, lamentável. A gente vê automóveis estacionados onde não pode, em cima de faixa de segurança, ninguém quer saber de nada. As nossas faixas estão bem apagadas, vamos tratar disso com o Paulo Roberto já. Mas você falou na Câmara porque de repente o prefeito Sandro Maciel pode dizer, olha, nós vamos assumir o trânsito, nós vamos assumir a Zona Azul. Há alguma possibilidade disso acontecer ao invés de terceirizar a administração, tocar a Zona Azul? Olha, Saulo, essa foi uma das questões que eu levantei na Câmara, né? Agora, a informação do diretor de trânsito é que realmente o município vai encaminhar aquilo que foi aprovado, aquilo que está na lei, né? Não foi nós que encaminhamos a terceirização, que isso fique bem claro, foi a administração anterior, embora o prefeito tenha a prerrogativa, o prefeito atual tenha a prerrogativa de não aceitar aquele tipo de encaminhamento e de a própria prefeitura assumir. E nós temos em algumas cidades estacionamento rotativo administrado pelo próprio poder público, que funciona muito bem e que inclusive faz, além do estacionamento rotativo, as pessoas que nele trabalham participam de várias outras atividades sociais, têm um compromisso de se formar, de estudar, de fazer um curso técnico e várias outras questões.
o pessoal acompanha se os filhos estão com bom rendimento na escola ou não. Então, são projetos que tu pode implantar. Aqui em Araranguá foi aprovada uma lei que terceiriza o estacionamento rotativo. Ela autoriza, ela não obriga. Ela autoriza. Se o prefeito não quiser, ele pode implantar um outro sistema, né? Mas a atual gestão, segundo o diretor do Departamento de Trânsito, já está definido que vai encaminhar aquilo que foi aprovado na Câmara de Vereadores, e que é óbvio, né? Tu vai aí fazer uma concessão por um determinado período de tempo, e se nesse período de tempo a administração perceber que não é a melhor situação, ela pode substituir por uma outra alternativa, né? Então, isso é tudo. Agora, foi um levantamento foi uma discussão que eu fiz, porque como não tinha ainda conversado com o prefeito sobre isso, ainda não tinha a avaliação de como seria o encaminhamento da prefeitura, mas que agora está esclarecido pelo diretor de trânsito. Mas só para você ter uma ideia, Saulo, as pessoas, em relação a essa questão de estacionamento, deem uma passada próximo do meio-dia na frente do Colégio Murialdo. Vocês verem a situação em que é ali, aquele local, onde as pessoas que transitam normalmente, sem ser aqueles que irão pegar os seus filhos, têm uma extrema dificuldade de passar por ali, exatamente pelo que você falou. É praticamente toda a extensão da frente do colégio em fila dupla, onde as pessoas que vêm mais cedo estacionam o seu carro na beira da calçada, pegam o seu filho e não consegue sair porque tem a fila dupla. Então, assim, eu, inclusive, tenho dito que aquilo ali tem que haver uma solução, inclusive discutir com a própria direção do educandário uma forma de que os pais possam entrar e sair em algum espaço do pátio para pegarem os seus filhos, porque aquilo ali está ficando cada vez mais insustentável. Verdade. Ô Paulo, então já há um encaminhamento para a terceirização? Não, já existe, Saulo. Como eu falei anteriormente, o estudo de viabilidade já está feito, já existe uma minuta, né, preliminar, o edital de licitação também já encontra-se pronto, praticamente pronto, né? E existe essa determinação, até porque o município, pelo número ele não tem estrutura humana para implementar isso aí a tão curto prazo como foi aprovado na Câmara, né? Então, eu acredito que até meados aí de agosto, setembro, as coisas sejam encaminhadas. Mas a estrutura, se for implantar com parquímetro, a estrutura é mínima. É mínima. São quantos fiscais com uma moto, você faz isso, sem problema nenhum. Um parquímetro, por isso que eu digo, se você for colocar os monitores, daí tem que ter um número considerável de pessoas. Agora, se for um parquímetro, são só o cidadão que vai fiscalizar, vai passar ali, olha ali, o cara está fora do horário, aí vai multar. É só isso. Falando nessa questão, por exemplo, quando vocês forem fazer o edital, qual é a intenção? Por exemplo, a empresa que for participar da licitação, ela tem que trazer, por exemplo, se for o caso de parquímetro, ela tem que trazer o parquímetro? Como é que vai funcionar isso? Eu acredito que sim, Saulo. Quem está cuidando especificamente disso é o Everton, que é o secretário de Planejamento. Nós amanhã que nós vamos ter essa reunião com o pessoal que vai nos apresentar o parquímetro, e aí é que nós vamos definir mais algumas coisas desse edital. Uhum. Porque não vamos fazer que nem esses pedágios, né, que o governo vai lá, faz a estrada, deixa tudo bonito e dá para os caras ficam só cobrando ali. Aí é a sopa de galo gordo, daí eu também quero, né? Não dão para mim, não. Queria só uma cancela do pedágio daqueles, só umazinha já dá. É como o Banha falou, essa licitação vai ser por tempo determinado, até para que a gente faça o acompanhamento in loco, para ver se está funcionando ou não. E quem sabe no futuro muito próximo o município acampe essa tarefa. Uhum. Agora, Paulo, você esteve aqui, eu disse na abertura aqui do programa que realmente se demonstrou um bom conhecimento em relação ao trânsito, até pela tua experiência profissional, mas até agora não caminhou nada. Você ainda está com falta de pessoal, não recebeu material, o que está faltando para o trabalho efetivamente começar? Bom, Saulo, como eu falei anteriormente, né, eu fiz uma radiografia do que precisava no departamento de trânsito, e tanto de material humano quanto de materiais. O trânsito não comprava nada desde 2011, então todos os nossos processos estão em licitação. Infelizmente demora, porque tem as especificações de tintas, de vários outros produtos que
tinta, cone, essas coisas que nós precisamos no dia a dia. Nós não recebemos ainda, o material já foi licitado, então logo chegue, Saulo, nós vamos implementar, porque eu concordo contigo, Araranguá não tem faixa de segurança, não tem, realmente precisa ser repaginado. É verdade, repaginada é a coisa certa, né? Nós temos alguns problemas crônicos, como por exemplo, o pessoal, além de não ter estacionamento, o cara, ele mesmo vai lá e pinta a faixa amarela na frente do seu estabelecimento, e sem critério nenhum. Isso tem que ter um critério, né, Paulo? Não, é exatamente essa parceria que nós estamos fazendo com a Secretaria de Planejamento, tem o Código de Postura e Conduta, e com o trânsito, porque Araranguá, infelizmente, por uma questão de educação, se eu estou bem, o usuário que se dane. Não é assim que acontece, né? A gente tem visto aí, temos corrigido algumas anormalidades, mas estamos fazendo só o emergencial por falta desses recursos que eu falei anteriormente, né, Saulo? Nós estamos estruturando o departamento na questão de leis, já fizemos e vamos encaminhar para a Câmara agora o projeto de lei do motofrete. Terminamos essa semana o projeto de lei do transporte escolar, nós temos a regulamentação. Então nós estamos fazendo a parte burocrática enquanto não chega o nosso material de campo, como assim dizendo, né? Outra coisa que tem que ser revista em Araranguá é na frente das lojas, os caras colocam lá carga e descarga, das 8 às 18 horas. Daí, que horas chega o caminhão daí? Aí fica o dia inteiro, ninguém pode estacionar ali, porque o caminhão pode chegar às 2, às 3, às 4, às 8. Acho que não dá mais, né? Para deixar esse tempo todo aquele enorme espaço ali sem estacionamento, né? Não, Saulo, como nós conversamos na primeira vez que eu aqui estive, nós tínhamos algumas prioridades, né? Que era, primeiro, reestruturar a Defesa Civil, nós estamos fazendo, o projeto foi aprovado agora na Câmara, né? Estamos fazendo o plano de contingenciamento, vamos criar os NUDECs, falamos do motofrete, nós já fizemos, do transporte escolar nós já fizemos. Nós precisamos fazer ainda, tirar os caminhões do centro da cidade, que é um absurdo. Essa adequação da carga e descarga também é outra situação que tem que ser tomada de imediato. Então, o problema chama-se tempo, né, Saulo? Nós temos muita demanda e as prioridades acontecem Tem muita demanda, não tem material, não tem pessoal, pelo menos por enquanto. Não, exatamente. Não é por falta de vontade, não é por falta claro. É que realmente as coisas acontecem numa velocidade muito maior do que a gente espera. E, como eu te falei anteriormente, nós tínhamos um problema aqui. Araranguá sofre bastantemente com alguns eventos adversos e nós tínhamos que estruturar a nossa Defesa Civil, porque nós não podemos deixar de receber recursos porque nós não temos uma legislação condizente com a legislação federal, e é isso que nós estamos fazendo. É verdade, porque é a única cidade que eu conheço que tem meia lombada. Tem meia lombada aqui em Araranguá, né? Eu mesmo quase já fui vítima de acidente por causa disso, porque o cidadão não respeita, ele passa pelo lado, daí você não vê, você está passando a lombada, o cara vem e te corta a frente porque ele está com pressa, então ele passa pelo lado da meia lombada, que se fosse uma lombada inteira, ele não faria isso. Eu não sei se isso existe no Código Brasileiro de Trânsito, né? Mas meia lombada eu nunca tinha visto. Não existe, Saulo. Inclusive nós estamos esperando chegar a esses materiais para que nós faça a remoção dessas meias lombadas, como você falou, né? E faça a adequação daquelas que estão irregulares aí, né? Porque elas têm um padrão a ser seguido, conforme determina a resolução 39 do CONTRAN, e nós vamos adequá-la tão logo chegue o material. Eu vou ser bem sincero, eu sou favorável à lombada eletrônica, desde que funcione. Aquela da COP estava concorrendo com o seu Mazuco, né? Eu tirava foto de todo mundo, ficava piscando, não resolvia nada. Agora, se ela funcionar, eu acho que, porque se o cara passou a mais da velocidade, porque ele quis, porque o cara que não enxerga uma lombada daquela grandona ali, com a luz piscando, aí ele não pode dirigir, né? Aí ele é cego ou então está desatento. Aí desatenção no trânsito, nem pensar, não pode. Eu sou favorável, não o pardal, aquele que fica escondido, não. Aquele ali é para meter a mão no nosso bolso. E não vem com essa de caça-níquel ou nada. O dinheirinho é bom, dinheiro bom que sai ali daquelas multas, né? E aí você faz um recurso, duvido.
Pode fazer recurso do jeito que quiser. A minha mãe estava morrendo no carro, eu estava levando para o hospital. Não tem conversa, vem negado. Vem negado. É uma vergonha o que acontece às vezes, a nível estadual, pelo menos eu já tive uma experiência disso. Eu comprei um automóvel, tinha uma multa que era anterior a mim, bem anterior, acho que uns 3, 4 anos antes. Fiz um recurso fantástico, bonito, com um monte de página, foto, tudo. A compra, da data da compra, sabe o que me responderam? Só assim, ó, negado. Nenhum argumento, absolutamente nada. Negado. Aí fica difícil, né? Recorre da multa, bobagem, nem perca o seu tempo. Aqui no município ainda pode ser que você consiga alguma coisa, agora no estado, esquece. E se for uma multa da Polícia Rodoviária Federal, então, pior ainda. Pode encostar a barriguinha no balcão e pagar, porque você pode colocar o que você quiser, argumentar, pegar um advogado, pode fazer bonitinho. Vem só um carimbinho, pof, negado. Depois do intervalo a gente volta conversando ainda com o Paulo Roberto e com o Osair da Silva.